Hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, SMS, CS, download automático e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. SMS dos Correios avisando das encomendas sem você pedir, sem você avisar. Vários cocas mandaram mensagem, isso tá acontecendo com eles também. O pessoal falando, no Mercado Livre tá acontecendo isso. O melhor palpite parece hoje que é no pacote o número de telefone, eventualmente digitalizado, claro, na hora do contrato. Por quê? Eu fiz uma pesquisa do meu CPF, quando você vai consultar os pacotes lá no Correio, coloquei meu CPF e não apareceu aquele que eu fui avisado. Então não tá vinculado ao CPF, ou tá vinculado ao endereço, ou tá vinculado ao número propriamente tal que estaria no pacote. Parece ser o mais provável. Agora, o curioso dessa história toda, duas coisas curiosas, na verdade. Uma delas é que duas encomendas, né, porque eu faço compras que eu faço com frequência, que costumam vir por transportadora, dessa vez vieram pelos Correios. Justo essas duas que eu fui avisado. Essa segunda eu fui avisado de mais uma. Ou seja, reforça essa ideia de ter um número, uma vez que tem lá o número de telefone, transportadora, a coisa é de alguma maneira mais elaborada. Eu fico pensando, é Black Friday, é volume, ou será que os Correios estão ficando mais competitivos? Esse é um ponto. Outro ponto é que um Coca fez a compra, só que não colocou o seu próprio endereço, porque não tem gente que receba 24 horas. Colocou o endereço de uma outra pessoa, no caso a mãe, e tanto ele quanto a mãe receberam o SMS. Aí já fica um pouquinho mais complicado. Ok, talvez tenha o endereço de cobrança, e aí teve o número de telefone, e também teve um endereço de entrega com o número de telefone, mas o sentimento hoje parece que hoje o correio tá mais tecnológico, tá mais, digamos, próprio para privatização. Notícias. Coca-Tech. Além da nomeação para melhor ator coadjuvante do The Critics, o The Morning Show, ganhou mais 3 nomeações para o Globo de Ouro, melhor série dramática e melhores atrizes para Jennifer Aniston e para Reese. Líder de indicações Netflix, não tem a menor dúvida. Achei que poderia ter outras séries além de The Morning Show, mas parece que essa é a queridinha. Netflix tem Irlandês. O Amazon Prime ganhou indicação com Watchmen, isso no The Critics, porque não levou nenhuma nomeação no Globo de Ouro. Aliás, que último episódio foi esse de Watchmen. Enfim, acho que mostra a maturidade já da Apple chegando logo no primeiro ano e ganhando nomeação, o que não chega a ser exatamente nenhuma surpresa, porque não é a Apple de fato que tá fazendo. Ela contratou a galera que já tem experiência, faz aí pra mim, deixa eu só colocar o meu selo, deixa que eu distribuo, mas ainda assim vale comentar. Quem mais de Apple vai voltar pra CES, não em grande estilo, mas participando de uma mesa redonda. A diretora de privacidade vai participar de uma mesa redonda, então fazendo amizade, não exatamente uma volta triunfal. A última vez que a Apple participou da CES foi em 92 com o Newton, o que faz sentido. A Apple ficou grande demais junto com as demais empresas. A Google é grande demais, Samsung é grande demais, Motorola é grande demais. Dá pra fazer o próprio evento, não fica forçado, não fica folgado, muito pelo contrário, né? Imagina Apple, Samsung, tudo dentro de uma CES. Ia virar uma CCXP agora em São Paulo, galera falando extremamente cheio, você não conseguindo participar de tudo, e são painéis interessantes onde você de fato quer participar, e às vezes você vai e não tem vaga. Aliás, a Oi divulgou os números dessa CCXP, foram 44 teras de dados, superou a do ano passado 500%, foram 2 milhões de conexões, superou a Game XP desse ano. Copa do Mundo superou a Copa do Mundo de 2014. Dessas 2 milhões de conexões, 12 mil foram simultâneas. Oi hoje em dia serve pra isso, né? Serve pra fornecer essa infraestrutura para esses grandes eventos, que tem presença lá no Nordeste. Tinha, não sei se ainda tem, mas hoje só tem lá as tretas judiciais, recuperação, reestruturação, mas eu só ouço falar de Oi nesses grandes eventos. Falando de privacidade, o esquema de privacidade do Safari teria sido responsável por
uma redução de 10% no faturamento, porque quem usa Safari, a conexão Safari é menos interessante para o anunciante, porque você não consegue fazer o monitoramento. 10% no último trimestre, porque se você levar em consideração o valor médio dos últimos 2 anos, o valor do anúncio do Safari caiu 60%. Rolando um papinho que a Apple estaria cortando a produção do iPhone 11 agora no próximo trimestre, de janeiro a março, em 25%. A efeito de comparação, isso foi 10% no ano passado. Então, em tese, a gente pode dizer que esse iPhone não está vendendo tanto quanto a Apple esperaria vender, que teria uma diminuição. Isso é óbvio, é natural. Mas o papinho que tá rolando é o seguinte, de que esse iPhone com 3 câmeras teve a demanda dos geeks, aquela galera que atualiza, mas essa demanda não foi no volume que a Apple esperava. Pinta um iPhone com um novo shape, tende a vender mais, então coerente esse aumento dos números. Só que o que tá pegando? Falta do 5G. A galera tem a vida longa dos aparelhos, tá segurando mais, porque não tem 5G, aguento aqui um aninho a mais, pego em 2012 quando tiver 5G. De wearables, a Apple triplicou o número de vendas em relação ao mesmo período no ano passado, hoje teria 35% de mercado, isso segundo a IDC, seguido de Xiaomi 15%, Samsung 10% e Huawei 9%, Fitbit 4%, demais 28%. Xiaomi que está se firmando como a quarta na liderança mundial dos smartphones. Top 1, Samsung. Apple já perdeu a segunda posição para a Huawei vem constantemente ocupando a segunda posição. Terceiro, a Apple, e agora em quarto se firmando a Xiaomi. Que é mais de Apple? O aplicativo Apple Store, a loja da Apple, não a loja de aplicativos, foi atualizado, tem um novo redesign da parte de compras, informações mais relevantes, mais personalizado. De Uber, o The Guardian fez uma matéria onde fala, ele tem os empréstimos agora no Uber, e o motorista que usa esses empréstimos, o pagamento no curto prazo, acaba em condições similares à escravidão. Existe exagero, mas você sabe muito bem como isso funciona, nunca é exatamente como descrevem, da mesma maneira que também motorista de Uber não é empreendedor. A grande chave é que você não consegue escalar. Você empreende, não consegue escalar, você não está empreendendo. Então, o motorista de Uber, ele é muito mais autônomo no máximo do que qualquer outra coisa. E Coca, mas vai trabalhar como motorista, tem que ter carro, né? Tem um investimento de grana. Sim, tem investimento de grana, assim como você vai trabalhar como, sei lá, engenheiro. Você tem toda uma formação que custa grana, você tem que estudar, você tem a faculdade de engenharia, você é dentista, além da faculdade de odontologia, você tem as ferramentas, você tem a cadeira de dentista, você tem todo o material, você tem o local, você tem que conseguir pacientes. É que no caso de odontologia, você não tem uma pessoa para culpar. No caso dos motoristas, você tem alguém para culpar, que é a Uber. O que acontece também que hoje a gente tá nessa vibe de... A pessoa falou alguma coisa, rolou algum estresse, a CEO da Huawei, que vende mala, startup de mala bacaninha, né, descolada. A galera falou, pô, tá difícil de trabalhar aqui, muita pressão. Já colocaram a CEO pra escanteio. Ela foi no Twitter, pediu desculpa, falou, pô, tô aqui com agora um coach pra me orientar, pra melhorar a minha liderança. Faz parte do momento que a gente tá vivendo hoje. Obviamente que a odontologia não é motivo pra gente aliviar em cima do Uber, só pontuando como existem gradações. China falou que o governo não pode usar computadores e software estrangeiro, tem que ser tudo chinês. 3 anos para virar essa chave. Automaticamente vem o Trump na nossa cabeça, mas o que parece é que é muito mais uma Rússia, é a China sendo a China, do que propriamente guerra China-Estados Unidos. Esse é o mesmo movimento que a Rússia está fazendo. A Argentina sequestraram os dados, criptografaram, pediram resgate. Isso foi no finalzinho do mês passado, já conseguiram recuperar 90% dos dados, mas ainda falta uns 10%. Eu acho, entre aspas, sensacional isso de ransomware, porque é facilmente resolvido com backup. E aí quando você vê o tantão de gente enrolada, governo enrolado, você vê que ninguém faz backup. Que você perca ali, sei lá, 1% a última semana de dados, eu até entendo. Se não é viável de você perder essa última semana de dados, você tem que fazer backup, sei lá, diário, horário, com o custo que você tem para fazer backup hoje, inadmissível o usuário educado se enrolar com ransomware. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Amazon, que tem Ring, que faz campainha,
linha câmeras de segurança tá pensando em fazer lâmpadas inteligentes, rolando um papinho que o Instagram retirou o número de likes pra galera dar mais like, pra aumentar o engajamento. O discurso oficial é pra, não vamos ter competição, coisinha que bacana, postar mais fotinhos, sem tanta pressão, mas o que o Zuck queria, no final das contas, era o maior número de likes, não tendo o número público que aumentaria. Como isso não aconteceu, embora na prática o engajamento como um todo ficou mais ou menos a mesma coisa, caiu 10% o número de likes, aumentou 10% o número de comentários, mas talvez por isso que volte a ter o número de likes exibido, porque no final das contas o que o Zuck quer é like. Gmail agora vai permitir que você anexe e-mails, e tô comentando isso porque a gente esquece que e-mail, entre aspas, no final das contas é um arquivo, assim como um contato é um arquivo, assim como uma nota é um arquivo, assim como um compromisso na agenda também é um arquivo que fica salvo dentro da sua biblioteca própria, no caso do e-mail, dentro do e-mail, mas você pode arrastar, salvar numa pasta, mover entre caixas de e-mail. Depois você faz esse teste. Se você tiver 2 e-mails cadastrados no seu cliente de e-mail, pega um e-mail de uma caixa de entrada e arrasta para outra. Você vai ver que vai de boa, porque é, entre aspas, um arquivo. No Maps do Google para iPhone, modo anônimo, tá liberado. Vai ter dentro do Mapas a visualização das ruas mais iluminadas para você caminhar à noite, vai poder fazer um trajeto andando. Peraí, essa aqui é uma rua iluminada e essa rua aqui é mais escura, eu não vou andar por aqui não. Plataforma de realidade aumentada, AR Core do Google, agora consegue identificar a distância mesmo com uma única câmera. E para finalizar, Netflix tá testando de reservar uma área. Você diz, eu quero ter aqui, sei lá, 1 giguinha, 2 giguinhas para você baixar para mim séries e filmes, de modo que você sempre vai ter alguma coisa para assistir no seu celular. Isso é bem player de podcast, né? Sempre que eu abro meu player de podcast, nem preciso baixar, tem sempre uma coisinha pra ouvir. Os que eu ouço com mais frequência eu baixo, assim, já automaticamente. Antes eu até baixava mais, deixar ali de reserva, mas hoje, como eu tenho um tantão de banda móvel, nem me estresso. Peraí, eu não baixei esse aqui, mas pode baixar, porque eu quero ouvir. E assim, fazendo arte no Instagram, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.